Olá, menina, seja muito bem-vinda a mais um programa Menina Nem Te Conto. Você tava com saudade da gente? Eu não sei pra vocês, mas foi uma semana? Pra mim parece que faz uma eternidade, já que a gente não conversa com vocês, não é? Nem sei mais gravar podcast. Se algo der errado, vocês não se assustem. A gente acho que desaprendeu. Tudo bem, sejam bem-vindas. Vou me apresentar, porque faz uma eternidade que eu não passo por aqui. Meu nome é Tassiana, faço parte do Ministério Adoles. Estou aqui com a minha amiga Sara. Tudo bem, meninas? Tudo bem, amiga Tassi? Você tá bem, amiga? Tô bem. Tava com saudade também? Estava com saudade também. Vamos fazer coraçãozinho para as meninas. Faz um coraçãozinho. Opa, bati E no falando microfone. em fazer coraçãozinho, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente. Estão querendo tirar a gente daqui, ó. E a culpa é de vocês. Que não estão ajudando a gente. Então, vocês curte, comenta, compartilha, manda para suas amigas. Que a gente tem muito conteúdo ainda para passar por aqui, mas a gente precisa da ajuda de vocês, combinado? Hoje a gente vai continuar a nossa série aqui das esposas de pastores. Não sei se você já assistiu as anteriores, mas eu recomendo que você volte lá, porque, olha, teve coisas bombástico. bombásticas por aqui, né? A Muito gente bom. já gravou com a pastora Edna, esposa do pastor Maurício. Gravamos com a Angélica, esposa do pastor Ferrari. Gravamos com a Zumira, esposa do pastor Roberto. E hoje nós temos mais uma E hoje nós esposa. estamos com a... Você já Já sabe, sabe, né? não dei como fazer suspense. Poxa, ó, eu tenho uma reivindicação. Eu vou tirar o título dos vídeos. Tira o título, porque daí elas entram de curiosas, entendeu? Hoje nós estamos aqui com a Rose, esposa do pastor Paulo. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada. Uma alegria ter você aqui com a gente. Prazer Muito é todo obrigada meu. de aceitar o nosso convite. Convite de desafio, né? Totalmente. O pastor já passou por aqui e falou que a gente está proibido de fazer pergunta polêmica. E a gente tem que obedecer, né? Porque pastor a gente obedece, viu? Pastor, líder, a gente obedece, não é? E ai de vocês se não obedecer. É igual quando mãe fala as coisas e a gente não obedece, né? Alguma coisa dá errado. Chicote estraga. É bem isso. Vamos lá começar? Preparada? Sim. Respira fundo. Pega leve, hein? Levíssimo, tá super fácil. Pra gente começar, Rose, se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você, seu nome, com quem você é casada, vai que eles não sabem, né? Sim. Sua família. Sim. Fala um pouquinho pra gente. A paz do Senhor a todos. O meu nome é Rosilene. Todos me conhecem como Rose. Sou esposa do digníssimo pastor Paulo. Para quem não conhece, aquele que diz: povo da fé, povo do amor, povo que vai morar no céu. Pois é. Eu sei que a nossa igreja tem uma rotatividade, né? Pessoas que se achegam, né? Sim. A igreja vem crescendo a cada dia. Então, nem todos conhecem, né? A gente fala, o pastor, a esposa do pastor, mas quem é? Né? Essa é a Mas marquinha tem aí o registrada jargão, dele. tem o jargão que todo mundo já identifica. Ou se tem glória, tem É. fogo. Se tem glória, tem fogo. Eu estou na igreja há 25 anos, né? Já quase 26, né? Sou mãe da Patrícia, da Rafaela, e estou aqui para compartilhar com vocês, né, algumas experiências. Ah, Que legal. A avó do João. Sou a avó do João Miguel. Coisa mais linda. Amém. Rose, conta um pouquinho pra gente, então, como foi a sua conversão? Você já veio de lar cristão, se converteu depois mais velha, como foi? Não, eu era de um outro segmento religioso. Cheguei na igreja por volta dos meus 23 anos, para 24 anos, né? E a minha conversão aconteceu... eu venho de uma família de 8 irmãos, 8 comigo, né? Pai e mãe, né? E 8 irmãos. E o Senhor chamou meu irmão mais velho, né? Para conversão, que é o Adilson, né? O professor Adilson. E, passado-se um tempo, ele se casou. Mas sempre orando pela família, sempre contando as experiências, sempre fazendo convite. E a vida da gente que seguia, né? Mas houve um determinado momento na minha vida que eu senti essa necessidade de conhecer esse Deus que ele sempre falou.
Até mesmo porque, assim, nessa idade, a gente enfrenta muitos obstáculos, é uma transição, então a minha vida patinava em todos os aspectos, principalmente sentimental. Então, assim, foi o que levou, o que me trouxe, né, a querer conhecer esse Deus, dar uma oportunidade, né, e ver que tudo aquilo que o meu irmão falava, né, realmente era profundo. E o Senhor foi trabalhando, foi criando os caminhos. Eu recebi um convite na época, que era na igreja da Torres Neves. Foi quando veio a banda Kadosh. Não sei se vocês se lembram. E meu irmão me convidou, né, que foi aí uma porta. E eu aceitei esse convite. Falei, não, eu vou. E eu vim assistir, Deus falou comigo, senti a presença dele. E logo em seguida, passado esse tempo, ele me fez um outro convite, que era para conhecer o grupo jovem da igreja. Na época era a Mocidade, né, dirigida pelo pastor Maurício. Uma grande bênção. E eu vim. Aí fui envolvida ali pela galera, né, aquele aconchego do pessoal. E o Senhor veio trabalhando na minha vida a partir daí. E eu vi que era aquilo mesmo que eu queria. E eu fui buscando conhecer mais, e entreguei minha vida para Jesus. Em 1995, eu desci as águas do batismo. Uau! E por aí iniciou a minha jornada com Deus. Então, você se converteu aqui mesmo, na Aqui casa mesmo, de Deus. na casa de Deus. Ah, que legal. Que legal. Que foi minha conversão. Que legal. Rose, conta pra gente, assim, uma experiência que você viveu com Deus. É claro que a gente tem várias experiências, né? A gente tem Muitas. tempo também para você contar várias, fique à vontade. Mas Perfeito. tem alguma, assim, que, quando fala em experiência com Deus, te Que me marcou? vem à mente. Isso. Sim. Eu vou contar uma que foi bem marcante, que foi bem no início da minha conversão. E eu frequentava a escola bíblica, né? Então, a gente estava aprendendo um assunto sobre... Porque é muito bom, né? Frequentar a escola bíblica, né? Só abrindo Sim. parênteses. Aliás, é importantíssimo para você que é novo, convertido. A escola bíblica é o alicerce do cristão, que foi meu alicerce, né? Eu era assídua à escola bíblica porque eu precisava. Como eu falei, eu fui a segunda que o Senhor chamou, né? Depois do meu irmão mais velho, eu sou uma da terceira, né, das irmãs, e foi a mim que o Senhor chamou, logo em seguida. Então, eu tinha a necessidade de buscar conhecê-lo com profundidade, porque, assim, eu precisava ter base para falar do amor de Deus para a minha família. Então, bem nessa época da escola bíblica, nós estávamos estudando sobre os dízimos e as ofertas, a importância dos dízimos e das ofertas em nossa vida. E aí começou um grande tabu na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu quero ser uma dizimista. Eu falei, porém, como a minha mãe vai encarar tudo isso, né? Porque, assim, a gente é jovem, né? Pelo menos na minha época, família grande, eu trabalhava para ajudar em casa, né? Em casa. Não para atender as minhas necessidades também, mas mais para ajudar em casa. Então, minha mãe sabia do meu salário, quanto eu ganhava, o que eu fazia com o meu dinheiro. Então, assim, começou a minha jornada, a minha busca com Deus. Falei, Senhor, e agora? Como que eu vou fazer para me tornar uma dizimista? Minha mãe não vai entender, minha mãe era muito brava. Então, em um determinado dia, eu entrei no meu quarto, eu peguei a minha Bíblia, e eu fui falar com Deus, porque eu sempre fui muito de desafios, de ter experiências minhas próprias com Deus, de contar as minhas, não as dos outros. Sim. É importante, mas as da gente, ela é importante. E quando eu entrei no meu quarto com a minha Bíblia, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu quero tomar esse passo. É um passo de fé. E, para mim, é muito importante. Para a minha família, que ainda não te conhece. Mas, se o Senhor falar comigo, a sua voz será mais importante do que qualquer outra, para mim. Porque foi o Senhor que falou comigo. E minha cama tinha uma cabeceira. E minha Bíblia, eu fiz de propósito, coloquei ela em cima. Porque a Bíblia tem N livros da Bíblia. E eu peguei a Bíblia assim e eu abri ela. E caiu em Malaquias 3:10. Para mim, que era nova convertida, foi uma experiência muito forte. Sim. Né? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal sobre a sua vida, e que dela vos advenha a maior abastança. Então, assim, eu sempre fui muito aplicada em ver o que Deus estava falando para mim naquela palavra. Eu fechei a Bíblia e eu coloquei ela lá no baú novamente. Eu falei, Senhor, eu preciso do sinal do Senhor.
Então, me perdoa. E eu peguei a Bíblia e eu abri ela novamente. Ela caiu novamente em Malaquias 3:10. E eu fiz isso por 3 vezes. E as 3 vezes o Senhor confirmou. Poderia cair em qualquer outro livro da Bíblia. Sim. É coincidência? Não, para mim não. Não. Poderia cair em Gênesis, em Apocalipse. Eu abri simplesmente. Aquilo foi um sinal para a minha vida. Então, a partir daquele momento, eu passei a ser dizimista na casa do Senhor. E quando Ele prometeu que abriria as janelas do céu, eu sabia que aquela bênção não seria só para mim. Seria para toda a minha casa. Independente se a minha mãe ia aceitar ou não, né, eu fiquei com a voz do Senhor. E essa foi uma experiência que marcou a minha vida e eu levo comigo. Sim. E eu achei que o que mais me chamou a atenção assim é que a gente vê que os adolescentes têm tanto medo de confrontar os pais por causa de algumas coisas, né? E você, o medo de confrontar por ser dizimista, né? Exatamente. Porque tem aquela questão, como eles não conhecem a Cristo, o que você está fazendo com o seu dinheiro? E você honrava sua mãe, né? Sim. Tinha a questão ali da honra, independente do que fosse, Sim, também tinha que honrar sua tinha que mãe, honrar, né? a questão da obediência. Sim. Então, eu entendi que eu honrando a minha mãe, mas a voz de Deus, ela é prioridade para mim. E um dia minha mãe iria entender isso, porque as bênçãos iam alcançar ela também. E realmente alcançou, né? Então, essa foi uma experiência, uma das Sim. que marcou a minha vida. Legal. Legal. E agora a pergunta que não quer calar. A mais esperada do podcast. Como foi que você conheceu o pastor Paulo? Ai, meu Deus. Estou nervosa. Olha, a probabilidade da gente ficar junto era 0. Porque os nossos caminhos eram totalmente opostos. Então, ele tinha a rotina dele, a vida dele. Eu conhecia os pais dele, de vista. Porque o pai dele sempre foi criador de gado, criava gado. Sim. Então, eles trabalhavam com a venda de leite. E nós morávamos no mesmo bairro, mas meus caminhos não cruzavam com o dele. Caramba! Sim, morávamos perto. O que diferenciava era uma bifurcação. E o pai dele eu via, porque o pai dele entregava leite na rua que eu morava, em vários pontos do bairro, né? E aí o Senhor ele foi trabalhando para que isso acontecesse. E um dia ele estava vindo da escola, e uma amiga em comum, minha e dele, ela falou: Rosa, eu vou te apresentar um amigo. Eu falei: tá bom. Ó, vamos esperar aqui, que daqui a pouco ele passa, que ele vai vir da escola. Falei: bacana. Fiquei esperando, ele passou, ela apresentou: ó, esse aqui é o Paulinho, esse aqui é a Rose. Cumprimentamos e cada um seguiu a sua vida. Nesse percurso, eu estava vindo conhecer a igreja, né? Meu irmão fazia os convites, eu estava vindo. E aí, a gente acabou se encontrando no ônibus da igreja. Porque o pastor já vinha para a igreja. Sim. O pastor, ele está na igreja desde 1 ano de idade. Sim. Né? Eu que não. Eu que era de um outro segmento religioso, então eu estava vindo. E, numa das minhas vindas, eu voltava para minha casa com o ônibus da igreja. E aí ele sentou perto de mim, e aí começou a conversar, conversa vai, conversa vem. E rolou-se uma amizade, a gente criou-se um laço de amizade. E foi muito bom, porque eu era nova convertida, eu estava conhecendo, que ele estou no leitinho. Sim. Então, ele me ajudou muito a compreender a Bíblia. Às vezes, ele me dava cartãozinho com um versículo. E aquilo foi aguçando mais ainda, a luz foi brilhando cada vez mais. Então, assim, a amizade dele foi muito importante nesse início da minha conversão. Me ajudou muito. E depois eu desci as águas do batismo, ver esse processo, tudo. Eu tinha um relacionamento, porém, era um relacionamento de altos e baixos, né? E era uma pessoa que ela não tinha compromisso com Deus e nem queria saber do segmento evangélico. Então, assim, foi uma luta muito grande. Só que, nesse momento que eu estava vindo, houve um término entre nós, né? Foi onde Deus começou a trabalhar na minha vida. E, nesse momento que nós estávamos tendo a nossa amizade, aconteceu de a gente voltar. Eu voltei com esse relacionamento. E aí foi uma batalha muito grande, porque já havia um conflito dentro de mim. Já não era mais aquilo que o meu espírito, né, estava querendo.
E assim o tempo foi passando, e eu vinha para a igreja, mas ele não me acompanhava, às vezes buscava no final, ficou uma coisa muito chata, assim, sabe? E, e chegou um momento que eu precisei tomar uma decisão na minha vida, porque a palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos, se um não estiver de acordo, não tem como. Eu falei: Senhor, eu estou no namoro, mas o que eu estou escolhendo para a minha vida, que é o Senhor como prioridade, se eu insistir, eu vou enfrentar muitos conflitos no futuro. Eu falei: porém, Senhor, é um relacionamento que a gente já tem planos futuros, já temos algumas conquistas, e será uma decisão muito séria que eu vou ter que tomar. E eu entrei em conflito com o Senhor novamente, eu comecei a buscar o Senhor para falar comigo, para que eu tomasse a decisão correta sem haver arrependimento. Era um passo muito sério. E foi aí que eu vim para a igreja num domingo, e foi a primeira vez que eu vi o pastor Jorge pregar. Não tinha visto só os outros pregar. E quando eu cheguei na igreja, eu falei: Senhor, eu nunca vi esse pastor pregar. E é ele que o Senhor vai usar para falar comigo, porque eu preciso tomar uma decisão e tem que ser hoje. O pastor começou a pregar a introdução da Bíblia, não entendi nada. Absolutamente nada. Eu falei: mas eu vou ficar firme, porque é ele que Deus vai usar para falar comigo. Enfim, ele entrou na introdução da palavra. No meio, ele começou a desenrolar a introdução, a destrinchar. E eu fiquei atenta, não me distraí por nada, porque eu ia pegar o momento que Deus ia falar comigo. E naquele dado momento que ele estava desenrolando a pregação, ele falou assim: há momentos em nossas vidas que nós tomamos atitudes com o nosso coração. Porém, o nosso coração ele é enganoso. Ele nos engana em muitas decisões que a gente precisa tomar. Então, há decisões em nossas vidas que nós precisamos usar a razão. Eu falei: opa, É isso. obrigado, Jesus. Aí ele terminou a pregação, aquilo me encheu. Aquela palavra me encheu, me transbordou a minha alma. Calou no meu coração, trouxe paz para a minha alma, trouxe paz para o meu espírito. Eu vim embora daquele culto que eu flutuava. E a gente andava um pouco, né? Porque a gente morava na zona rural. E eu falei: puxa, Deus falou comigo hoje, eu já sei o que eu vou fazer. Aí alguém me perguntou sobre: e o seu namorado? Eu falei: ele vai para os Estados Unidos. Então, eu falei: Senhor, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Não. E eu terminei aquele relacionamento. E foi, assim, a maior bênção da minha vida. E que era, assim, o estopim de toda a minha vida, a minha patinação, que estava patinando. O que estava ali te prendendo, que estava né? me prendendo, que a vida não fluía, não ia. Então, houve o término desse relacionamento. Aí eu me aprofundei mesmo nas coisas de Deus, de buscá-lo, de servi-lo com integridade, priorizando, sabe? Com foco, só com naquilo, foco. né? E nesse tempo, o Paulo já estava interessado em mim. E ele Só foi. plantando a sementinha com os cartãozinhos. de versículo. Ah, pastor. O que me chamou a atenção, que ele foi muito paciente. A paciência dele me chamou muita atenção. Paciência e perseverança, está do meu lado. Ele me apoiou em todo o tempo, em todo momento, como meu amigo. E ele sabia desse relacionamento Ele todo. sabia, ele foi paciente, ele estava orando. Ele estava orando, estava intercedendo, né? Então, assim, eu me abria com ele. Então, assim, daquela amizade, era tão importante estar com ele, que quando ele não estava comigo, eu sentia falta. E aí o Senhor começou a trabalhar. Eu sentia falta dele. Eu falei: Senhor, né? Está acontecendo. O que está acontecendo? E eu queria estar com ele. Eu queria estar com ele. Então, assim, a gente ficou muito ligado, muito próximo. E, assim, é interessante que a gente tinha uma conhecida, uma amiga também, que era uma missionária. Teve muita importância também na minha conversão. Uma mulher que me ajudou muito, me ensinou muito, tirou muitas dúvidas. Uma mulher usadíssima por Deus. E, uma certa feita, ela orando pela gente, ela viu que uma aliança desceu sobre nós. Ela falou: eu não sei como eu vou dizer isso, mas sou preparada a ele. Então, assim, aí o Senhor trabalhou, aí ele veio, me pediu em namoro.
Pera aí um pouquinho. Vamos cortar, né? Porque a gente precisa segurar a audiência do programa. Então, você não vai embora. Aliás, hoje você pode ir embora. Semana que vem, você volta aqui, que a Rose vai contar pra gente como foi esse pedido de namoro. E se ela aceitou, assim, de primeira. Eu tô achando que sim, viu? Porque o sentimento ali de sentindo falta. Né? Até uma visão, né? Da pastora Edna também foi, né? Uma Foi. visão. Verdade, ela Que teve. a Valdinha teve. Dela. Bom, até semana que vem. Um super beijo. Volta aqui para você saber como que vai continuar essa história, tá bom? Deus abençoe você. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Manda assim, ó, amiga, comenta lá, porque eu preciso assistir o próximo episódio. E não adianta Combinado? procurar o pastor Paulo no meio da semana. Não pode. Ele já está orientado a não passar informações. Muito bom. Nem a Rosa, hein? Não vale. Nem a Patrícia, não vale, nem vem. Deus abençoe vocês e até semana que vem, hein? Tchau, tchau. Beijão.